Fala pessoal, Marcelo, papo de sardinha, dia de jogo da seleção, mais uma vitória classificada para a oitava de finais. Mas eu queria bater um papo hoje, trocar uma ideia sobre o processo, né? sobre o mercado, sobre o day trade, e sobre a minha evolução, e sobre o que está acontecendo. Quando eu comecei a fazer um vídeo, quando eu comecei a trocar essa ideia, eu vinha num processo difícil, um processo de muita pegada, apanhando demais, e aí eu comecei nesse processo todo a me doutrinar em algumas situações, a melhorar alguns pontos, a resolver outras situações que estavam muito ruim no meu processo, e aí eu fui de um período de setembro, outubro até novembro, numa missão de sair positivo, de sair daquele looping negativo que era o mercado financeiro no day trade para mim. Confesso que era um grande desafio, porque eu não conseguia me encontrar no processo, e aí o processo estava difícil, estava complicado, e aí você se culpa, você culpa o mercado, você culpa o processo, você acha que não dá certo, você acha que é jogo, você acha que é cassino. E aí tudo isso ele foi um processo que dia a dia eu fui trabalhando em mim, eu fui melhorando em mim, eu fui cuidando do processo, eu fui trabalhando no processo, eu fui estudando, Fato é que após várias melhorias, várias dicas, eu venho num processo de evolução, um processo principal, tá? Que é um processo de sair positivo. E aí, assim, a grande pergunta que se faz muito, né? Marcelo, o que você fez para melhorar? Cara, eu foquei em dois aspectos. Dois aspectos foram assim, muito preponderantes para mim, e foram cruciais para que eu pudesse nessa etapa conseguir sair num resultado favorável, sair num resultado positivo, conseguir atingir o meu objetivo, que era manter uma regularidade. E aí a primeira foi gerenciamento de risco. Eu foquei principalmente na proteção de capital, proteger o meu dinheiro, e aquele dinheiro eu não podia sair negativo, que eu digo sair, perder, acabar com o dinheiro que estava lá, destinado para operar, destinado para fazer o day trade, e aquele dinheiro não podia sumir dali, então eu tinha que proteger aquele capital da melhor maneira possível. E a outra era cuidar do meu emocional, era trabalhar, além dessa questão do gerenciamento de risco, que eu foquei bastante, era cuidar do meu emocional, porque o que estava afetando principalmente a minha rotina, o meu dia a dia, era não estar sendo disciplinado naquilo que eu me propus a fazer. E aí o que eu quero dizer com isso? Cara, eu acordava, eu simplesmente falava o seguinte: eu vou hoje só cumprir essas tarefas aqui no mercado financeiro. E aí eu não cumpria aquelas tarefas, eu simplesmente descumpria tudo aquilo que eu planejava antes de começar o mercado, antes de começar o pregão. E aí eu era indisciplinado, e aí foi uma briga, não foi fácil. E aí você sente a evolução de tudo aquilo que você está fazendo quando você luta, quando você briga, quando você se dispõe a ser disciplinado. E aí você sente o processo evoluindo,
E aí, por exemplo, eu durante muito tempo eu me salvei com o preço médio, e aí eu sei que o preço médio ele é muito arriscado, então eu falava para mim assim, eu não vou fazer preço médio mais, e aí não dava. No dia seguinte eu cometi o erro e fazia o preço médio, e aí eu consegui resolver isso, eu consegui melhorar, eu consegui avançar, eu consegui fazer com que eu acabasse com o preço médio. Então assim, o melhor aliado da minha técnica, a pergunta que me fazem muito, qual o seu operacional? O melhor operacional para mim hoje é simplesmente estopar. Estopou, violinou, entra de novo, porque o preço médio ele é muito arriscado, principalmente no mercado como esse aqui, que é um mercado dinâmico, que é um mercado que não tem, que nesse período, e existe um período, tem sido um período muito complicado. Eu não sei se é por conta de todo o processo que está acontecendo, que é política, agora vem Copa do Mundo, e é guerra, e volta Covid, não tem Covid, os Estados Unidos em crise, a China bloqueada, então é uma série de fatores, né? E aí eu falo sempre que o mercado financeiro ele não se resume a comprar aqui e vender aqui, ele se resume a estudar aquilo que você está fazendo. E aí eu tinha assim, no período quando eu me propus, eu tinha a proposta de fazer aquilo que eu tinha definido para seguir no meu operacional, e eu não cumpri durante um bom tempo. E o preço médio era um deles. Eu não tinha que fazer preço médio, eu fiz o preço médio algumas vezes, e aí, claro, saí positivo, mas era muito mais sorte do que técnica, porque técnica você compra, você vende, você ganha seus pontos e acabou o assunto. E aí eu fui me condenando, eu fui me punindo, eu fui trabalhando isso em mim. E aí hoje, por exemplo, eu fecho, por exemplo, quase o mês de novembro. O mês de novembro não fechei ainda, mas o mês de novembro eu mantenho uma regularidade de setembro, outubro e novembro, uma regularidade de crescimento. Vou até mostrar que eu até separei o relatório, gigante. Aqui é setembro, olha aqui, a data 1º de setembro a 28/11, que é o dia de hoje. Olha aqui, eu estava 691 negativo, e aí aqui provavelmente algum deslize que eu cometi, e sigo na escalada, né? Eu sigo no processo de crescimento. Isso me deixa no orgulho muito grande, na verdade, tá? Muito grande. Marcelo, você está ganhando dinheiro, você está pagando conta? Não, porque eu entendo que é um processo. Primeiro, eu estou cumprindo uma etapa, na verdade. Essa etapa é me conhecer, me entender, fazer com que a minha cabeça ela consiga assimilar e aceitar aquele processo. Fazer com que minha cabeça ela entenda que eu tenha que perder, e nos dias que eu tenho que perder o mínimo possível, estopar o mínimo possível, porque a minha assertividade ela é grande, ela é alta. Eu tenho botar na minha cabeça que nos dias que eu for estopar pequeno, e nos dias que eu conseguir alongar ao máximo o meu ganho, cara, fazer com que esse ganho ele possa estourar, mesmo com um contrato, 2 contratos, 3, 4, o que for. Então esse processo, essa luta, essa guerra que a gente acaba tendo com a gente mesmo, ela é muito louca, porque se você parar para pensar, cara, não é difícil a técnica. Você ter 80% de assertividade, 70%, 80% de acerto, é um número absurdo. E essa conclusão, por incrível que pareça, essa conclusão eu comecei a ter, que eu estava errando não na entrada, eu estava errando na hora do loss, né, de não aceitar esse loss, porque muitas vezes, em muitos momentos, eu estava num índice de acerto maravilhoso, 80%,
E um dado momento eu saía negativo no mês, porque a minha curva ela subia e depois ela simplesmente, num único dia talvez, eu entregava tudo. Esse processo, essa evolução, essa dinâmica, ela foi muito importante para mim. Hoje, cara, eu quase não faço, e aí quando eu faço é porque eu estou menos alavancado possível, que é o preço médio. Ou seja, eu tô me propondo a entrar com 4 contratos. Se naquele dia eu tô com um, cara, o meu gerenciamento de risco ele compõe 4, ele comporta 4 contratos. E aí para que eu possa, quando for estopar, estopar no máximo com 4 contratos. Então alguns ajustes eles foram importantes. E aí outro ajuste importante, quando eu entro com 4 contratos, ele já falei isso desde milhões de vezes. Eu simplesmente nos próximos eu entro com um contrato, seja ele no loss, no gain. Cara, é estopar o mínimo possível. É aceitar essa perda. E esse é o problema de todos nós, na verdade. Todo mundo que está iniciando, ele não aceita perder. E aí pode entender, assim, todo mundo entende que ganhar é muito bom, mas perder é muito ruim. Mas perder pouco é muito bom. A conta no final ela fecha. Esse mês, mais um mês, não é um valor exorbitante, eu estou fechando o mês, ó. Eu vou fechar o mês aqui, ó. E olha que esse mês eu ainda cometi um erro, tá? Eu vou falar para vocês aqui, ó. Ó, esse mês eu ainda entrei o primeiro dia do mês eu tomei 2 loss alto, que deu 294, mas olha aqui, ó. É isso aqui que eu falo da disciplina, resiliência. Olha aqui, ó, a curvinha, ó, a curva subindo, ó. O valor não é exorbitante, mas eu não estou focando no valor, porque o número de contrato ele está baixo. Pô, Marcelo, por que você está com poucos contratos? Cara, tem um único motivo. Eu não estou confortável com o momento atual de tudo, do país, de Copa do Mundo, da guerra. E aí, em janeiro, lá para o dia 10 de janeiro, é muito possível que eu comece e termine com 4 ou com 5 ou com 6 contratos. Mas por enquanto não, porque olha bem o mercado, isso aqui tudo bem, é uma tendência, tá vendo? Uma tendência maravilhosa. Hoje não, olha, a maioria dos dias ele tá como hoje, ó. Olha aqui, ó, um caixote, ó, olha como é que ele tá de lado aqui, ó. Então o mercado hoje saiu no gain, hoje foi positivo. Eu estou focando em sair positivo, tá? Qual é a minha média de ganho? 150 pontos. Cara, tem dia que dá, tem dia que é mais, tem dia que é menos. Cara, na sexta-feira eu peguei 285 pontos. Cara, foi maravilhoso. Hoje já foi menos. Isso aqui é a média, tá? Isso aqui são vários pontos, várias entradas que eu fiz. Deu R$50 o processo todo aqui, ó. Aqui, ó, R$50. Mas essa evolução é que me deixa feliz. Essa evolução no mercado financeiro, no day trade, tá? Porque o mercado, cara, vamos ser sinceros, ele não tá fácil. Quando eu já contei, toda vez eu falo essa história, quando eu antes de começar, de ser demitido, de começar o processo, eu tava num processo, cara, sensacional de resultado. Tanto que, cara, no final de dezembro eu pretendo muito fazer um resumo do ano, fazer uma retrospectiva, eu quero mostrar essa evolução para vocês. Então, para você ter uma ideia, o mercado em janeiro, fevereiro, março, ele estava em alta. Quando foi em abril, que foi o período da minha demissão, ele desabou, daqui a pouco aí quando eu me reencontrei de novo no mercado, quando eu comecei a me acertar e entender como eu tenho que trabalhar, eu trabalho para o mercado, eu trabalho no mercado, eu trabalho o meu negócio hoje ele se chama mercado financeiro. Quando eu comecei a me profissionalizar e entender como profissão o processo de mercado financeiro, e aí eu digo profissão, não é aquele lance de você, eu entrei, fiz o resultado e vou sair fora, saí do loja, hoje não tá legal, vou sair fora. Cara,
é entender que o máximo que eu posso tirar do mercado, e se o mercado está ruim, eu tenho que entender que eu tenho que parar porque o mercado não está legal para mim. É encarar o mercado como um baita negócio para você. Cara, você se torna um empreendedor do mercado. Então, e essa foi uma outra dificuldade que eu sinceramente acabei enfrentando, que foi quando eu trabalhava na CLT, cara, era um processo natural. Eu tinha que entregar meus relatórios, eu tinha as cobranças, eu acordava, sabia o que eu tinha que fazer ao longo do dia, tinha que bater meus resultados lá e pronto. No mercado eu não tenho ninguém que me cobre. O maior cobrador dessa história sou eu mesmo. E nisso foi um outro processo de adaptação que eu tive que fazer na minha vida, né? Cara, hoje volto a dizer uma coisa que eu falo toda vez que eu faço um vídeo. Eu vejo como um caminho sem volta. Eu não me vejo voltando para o CLT, tanto que eu não busco mais a realocação, não busco mais cara, hoje eu quero viver 100% do mercado e já tiro dinheiro do mercado, já sobrevivo do mercado. Mas o sobreviver do mercado, e aí você está dizendo de sobrevivência, não é aquilo que sobra, aquilo que você pega o dinheiro, hoje eu quero fazer uma viagem com a família, ainda não. Mas eu quero viver do mercado, não sobreviver do mercado. E aí a minha batalha hoje, o meu objetivo, a minha meta, o meu sonho, cara, é exatamente esse. É chegar no nível de viver, não sobreviver. Pô, tá ótimo, não vou mentir. Cara, você trabalhar em casa, conseguir bancar a sua casa com o mercado financeiro, volto a dizer, não day trade. Day trade, não falando day trade porque é uma evolução na minha vida, né? Mas você conseguir bancar a sua casa com o custo que você tem, com o dinheiro do mercado financeiro, pô, já tá ótimo, já tá excelente. Mas eu quero algo mais. E não é ambição, não é ganância, não. É só para que eu possa, no mês de novembro, por exemplo, que é um mês difícil no swing trade, tem sido um mês difícil no swing e no day trade. Como um mês como esse, eu possa ter reserva a mais para poder bancar esse custo, ou de repente um custo extra que apareça, um carro que quebra, uma luz que queima, enfim, coisas da vida pessoal que a gente acaba tendo. Então, o fazer essa gordura é importante. Então, eu não consegui ainda fazer essa gordura. Hoje eu pago o básico do negócio. Cara, essa troca de ideia, esse bate-papo, eu quero mostrar, era só para mostrar o meu mês, como tem sido o meu trimestre. Feliz com a evolução, muito ainda para aprender e para evoluir, para chegar. Eu sei aonde eu quero chegar, eu vou lutar para chegar nesse processo. E vamos que vamos. Vamos comemorar o dia de hoje, 28/11, 4h56, 5 horas da tarde. Vou fechar o meu resultado dia 30 naquele bate-papo que eu faço, que é maravilhoso, mas estou feliz com o resultado, mesmo não sendo algo astronômico. Não é algo que você fala assim, pô, hoje eu fiz no celular R$1.000, hoje eu paguei o cafezinho. Não é nada disso, mas é algo que já me deixa feliz, principalmente com o processo de evolução. Foco: gerenciamento de risco, cuidado emocional. Técnica, você escolhe escolhe uma, se dedica a ela, que ela vai respeitar o que você está fazendo. E o loss faz parte do processo. Não existe setup milagroso. Escolhi uma técnica, vou ganhar para sempre? Não. Em algum momento ela vai falhar. Quando ela falhar, o stop curto. Beleza? Esse é o recado de hoje. Eu não ia nem fazer, acabou o jogo. Eu falei, pô, vou trocar essa ideia com a galera. É um bate-papo pós-jogo. Beleza? Marcelo, Papo de Sardinha, deixa um like, compartilhe, faça um comentário, ajuda a fortalecer o canal. Obrigado por tudo, fui!